Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso material de análise é o primeiro capítulo de um livro que é denso e fundamental, Deuteronômio. E olha, para guiar a gente nessa exploração, a gente está com duas bíblias de estudo excelentes, né? Exato. A gente tem aqui a Al-Holman, que é conhecida por ter uma abordagem mais prática, mais contextual, e a Nova Almeida atualizada, a NAA, que tem um rigor assim impressionante nas notas textuais e históricas. É verdade. E a nossa missão aqui, sabe, é entender uma coisa que parece simples, mas não é. Que é porque começar assim, né? Isso. Porque Moisés, logo nos seus últimos discursos, decide começar com uma aula de história tão dura, relembrando uma falha monumental. A gente vai investigar os temas de liderança, fé, rebelião e, claro, as consequências. Tudo isso para a gente sacar qual era a mensagem que ele precisava gravar na alma daquela nova geração. Uma geração que estava ali prestes a finalmente entrar na Terra Prometida. Exatamente, ok. Então vamos desempacotar isso. Para começar, o cenário é tudo. Totalmente. O contexto define o tom. Já se passaram 40 anos desde a saída do Egito, 40 anos. Uma geração inteira nasceu, viveu e morreu no deserto. Pensa nisso. Agora, o povo está acampado nas planícies de Moabe. Se eles olham para o outro lado do Rio Jordão, eles conseguem ver a terra. Tá ali, na frente deles. É o momento do quase lá. Mas é também um momento de transição pesada, né? A geração que duvidou, pereceu. E o próprio Moisés sabe que os dias dele estão contados. É nesse clima, assim, de fim de uma era e começo de outra, que ele se levanta para falar. Isso. E o fascinante aqui, e as notas da NA ajudam muito a gente a perceber isso, é que não é só um discurso, é uma peça de oratória muito bem construída. Como assim? Essa primeira parte é classificada como um prólogo histórico. E isso muda tudo, sabe? Certo. Não é o Moisés dizendo, deixa eu só refrescar a memória de vocês. É ele usando o passado como uma moldura para o futuro. Uma moldura. Gostei disso. Ele tá pegando os maiores erros da geração anterior e colocando na frente da nova geração com um espelho, um aviso solene. O objetivo não é só informar, é preparar o coração deles para a renovação da aliança com Deus, que vai ser o centro de todo o livro. É como se ele dissesse, olhem bem para o fracasso dos seus pais. Para que vocês não o repitam. Exatamente. E ele começa essa retrospectiva, essa preparação de terreno lá no Monte Horebe. Que é o Monte Sinai, né? O mesmo lugar. O mesmo lugar. E ele lembra a primeira ordem de Deus depois que a lei foi entregue. Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Vão, sigam viagem. A ordem era para avançar, sair do lugar. Só que, logo de cara, aparece um problema. Um problema que, na verdade, era fruto de uma bênção. O povo tinha se multiplicado absurdamente. Muito. Moisés usa aquela imagem poética, numerosos como as estrelas dos céus, que é um eco direto da promessa feita a Abraão lá no comecinho de tudo. E é interessante notar a honestidade de Moisés aqui. Ele não se apresenta como um super-herói infalível, sabe? Não, pelo contrário. Ele admite a própria limitação. Ele diz, e eu quase consigo ouvir o tom de cansaço na voz dele, como é que eu ia dar conta sozinho do peso de vocês, das suas cargas e das suas discussões? É muito humano isso. Muito. O cumprimento da promessa de Deus, que era a multiplicação do povo, se torna o primeiro grande desafio administrativo deles. Isso diz muito sobre a natureza do crescimento, né? Sim. Toda a bênção traz junto uma nova responsabilidade. Um novo desafio. Isso. Um desafio de gestão nesse caso. Totalmente. E aí a solução de Moisés é genial, porque vai na contramão do que a gente esperaria de um líder da antiguidade. Completamente na contramão. Ele não centraliza o poder. Não pede a Deus para lhe dar superforça. Ele faz o oposto. Ele descentraliza. É uma lição de liderança, né? Uma aula. Ele vira para o povo e diz, olha, escolham aí nas tribos de vocês homens sábios, inteligentes, com experiência, que eu vou colocar eles como chefes. E a partir daí ele monta toda uma estrutura. Chefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Basicamente, ele cria um sistema judiciário do zero. E se a gente conectar isso ao quadro geral,
Isso é muito mais do que eficiência administrativa. É. Com certeza. Moisés está lançando as bases para uma sociedade justa. A instrução que ele dá para esses novos juízes é um dos pilares éticos, não só de Deuteronômio, mas de toda a Bíblia. Qual é a instrução? E reordena: ouçam, tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o juízo é de Deus. Uau! Essa frase é de uma profundidade enorme. Primeiro ela estabelece que a justiça precisa ser imparcial, acessível a todos, não importa o status social. E segundo, ela tira o poder do medo. Não temer ninguém. Exato. O juiz não deve temer o rico ou o poderoso, porque no fim das contas ele não está agindo em nome próprio, mas em nome de Deus. Entendi. Isso mostra que desde o início o plano para Israel não era só uma experiência espiritual individual, sabe? Era a construção de uma nação com estruturas sociais funcionais e justas. E essa estrutura de justiça é o que torna o que acontece a seguir tão devastador. Porque eles tinham um sistema, mas o que faltou foi a confiança no Deus que deu esse sistema. É o ponto de virada da história. Totalmente. A narrativa nos leva para Cádiz Barneia. Eles estão na fronteira, a um passo de conquistar tudo. E a iniciativa, curiosamente, parte do povo. Esse detalhe é crucial. Eles chegam para Moisés e falam: que tal a gente mandar uns homens na frente para espiar a terra e ver qual o melhor caminho? No relato, Moisés diz que achou a ideia boa e concordou. E as notas de estudo ressaltam muito isso. A sugestão ter partido do povo. Embora Moisés tenha aprovado, a missão dos espiões acaba funcionando como um termômetro da fé do povo. E o resultado não foi bom. Não foi bom. No fundo, eles pediram uma prova visual porque a promessa verbal de Deus não era suficiente. Eles precisavam ver para crer. E aí, o que acontece quando eles finalmente vêm? Acontece o desastre. 12 espiões voltam e o relatório é uma mistura de boas e péssimas notícias. A parte boa, a terra é incrível. Incrível. Mana, leite e mel. Exatamente como Deus prometeu. Eles trazem até um cacho de uva gigante como prova. Mas a parte ruim? A parte ruim domina a narrativa. As cidades são enormes, com muros que chegam até o céu. E o pior, os moradores são gigantes. Os tais filhos dos Anaquins. Exato. E aí o medo se espalha pelo acampamento, tipo, como um vírus. O texto descreve o povo chorando a noite inteira, se recusando a entrar. E eles não só duvidam, eles acusam Deus diretamente. Uma acusação pesadíssima, dizendo que ele os tirou do Egito por ódio só para entregá-los à morte. É pesadíssima. E aqui a gente vê a psicologia do medo em ação, né? Eles tinham a memória de milagres incríveis. As pragas, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu todo dia. Sim, coisas que eles viveram. Mas o relatório visual de um obstáculo presente foi mais forte do que a memória de todas as libertações passadas. Os gigantes na frente deles se tornaram mais reais do que o Deus que os acompanhava. A percepção do perigo imediato apagou 40 anos de história. Exatamente. O medo sequestra a nossa perspectiva. É uma lição muito poderosa. E tem uma ironia aí que é simplesmente brutal, né? A dos filhos. Ao justificar a rebelião, eles usam os filhos como desculpa. Dizem algo como: nossos filhos pequenos vão virar presa do inimigo. Como se fosse uma causa nobre, né? Estamos desobedecendo para proteger nossas crianças. Isso. E a resposta de Deus inverte essa lógica de uma forma que chega a ser poética de tão trágica. A sentença divina é: vocês, que usaram seus filhos como desculpa, morrerão todos neste deserto. E os filhos? E são justamente esses filhos, as crianças que vocês disseram que seriam capturadas, que herdarão a terra. Nossa. É uma das inversões mais dolorosas e profundas da Bíblia. A desculpa dele se torna a própria sentença. Mostra que Deus viu através da falsa preocupação e expôs a incredulidade que estava por trás. Essa inversão é de parar para pensar mesmo. Depois dessa rebelião fica um gosto amargo. Fica a pergunta: qual é a consequência real de tudo isso? Porque não é só uma bronca, né? Não de forma alguma. As consequências são duplas e mostram dois lados da mesma moeda da desobediência. Quais são? A primeira é o julgamento pela inação. Deus jura que ninguém daquela geração má vai ver a terra prometida. Fim de papo. A sentença é definitiva. E tem exceções. 2. Caleb, porque teve um espírito diferente, e Josué, que seria um novo líder.
E aqui, Moisés adiciona uma nota pessoal muito triste, né? A de que ele também não vai entrar. Exato. Dizendo que até ele foi proibido de entrar na terra por causa de vocês, ligando o destino dele, de certa forma, à rebelião do povo. Pesado. Mas não para aí, né? Porque depois de ouvir a sentença, a reação do povo é... Estranha. É muito estranho. Eles parecem se arrepender, dizem, pecamos, mas em vez de aceitarem o julgamento, eles vão para o outro extremo. Para presunção. Num impulso, eles decidem lutar por conta própria. Ah, é? Então agora a gente vai. E fazem isso mesmo com Moisés avisando claramente. Não subam, não lutem, porque Deus não está com vocês. Vocês vão ser derrotados. E é exatamente o que acontece. Eles ignoram o aviso, pegam em armas, sobem a montanha e são completamente massacrados pelos amorreus. O texto diz que os inimigos os perseguiram como um enxame de abelhas. Isso completa a lição. Esse capítulo é um estudo de caso perfeito sobre a diferença entre fé e presunção. Explica melhor. Primeiro, eles pecaram pela paralisia do medo, se recusando a agir quando Deus mandou. Certo. A inação. Depois, pecaram pela ação precipitada, pela arrogância, agindo quando Deus disse para não agirem. Ou seja, duas atitudes que parecem opostas, não fazer nada e fazer tudo por conta própria, mas que vêm do mesmo lugar? Exatamente. A raiz de ambas é a mesma. Falta de confiança na palavra e, crucialmente, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Isso é importante. Muito. A verdadeira obediência, e essa é a grande lição que Moisés quer ensinar para a nova geração, não é só ter coragem para agir, é também ter humildade e sabedoria para esperar. É uma dança delicada. Perfeito. É uma dança. Às vezes, a fé se manifesta indo para a batalha, outras vezes, a fé se manifesta ficando parado e confiando no comando. Eles falharam nos dois testes. Então, resumindo a nossa conversa, fica muito claro que esse primeiro capítulo de Deuteronômio não é só um Previously Human. Longe disso. É um sermão fundamental. É a tese de todo o livro. Moisés está estabelecendo a importância da memória, os perigos do medo, a necessidade de uma sociedade justa. E, acima de tudo, as consequências inevitáveis de confiar ou não em Deus. Exato. Ele está dizendo, tudo que eu vou falar daqui para frente, todas as leis, todas as regras, só fazem sentido se vocês entenderem essa história primeiro. Este é o porquê. Perfeito. E para deixar um último pensamento assim para reflexão, tem uma frase que Moisés usa no meio do discurso que é ao mesmo tempo muito terna e completamente devastadora. Qual? Do versículo 31, ele lembra ao povo que durante todo o tempo no deserto, Deus os carregou como um homem leva seu filho. Nossa, que imagem forte. Pensa nessa imagem por um segundo. Não é um cuidado distante, é uma intimidade protetora, um carregar no colo, sabe? Visível todo dia na coluna de nuvem e de fogo. E mesmo assim... E mesmo com essa experiência diária, palpável, de cuidado, a fé dele se despedaçou no primeiro grande teste que exigiu confiança no invisível. É verdade. Eles viram o cuidado, mas não confiaram na promessa. Exato. E isso nos leva a uma questão que ecoa até hoje, né? Como a nossa memória de cuidados passados influencia a nossa confiança diante de desafios futuros? Boa pergunta. A familiaridade com a ajuda que a gente já recebeu é suficiente para sustentar a fé quando o medo dos gigantes se torna a narrativa dominante na nossa mente? Ou a verdadeira fé exige sempre algo mais? Talvez. Ou talvez a verdadeira fé exija sempre um salto para além do que já vimos. Um passo que se baseia não na memória do que foi, mas na confiança em quem prometeu nos guiar para o que será.